O contágio e as mortes pela doença do coronavírus de 2019 ficaram estáveis na semana passada no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, houve 4 milhões e 400 mil casos novos e pouco menos de 68 mil mortes. Todos os continentes relataram queda na contaminação, menos a América, com uma alta de 19% na semana, sobretudo por causa da onda da variante Delta nos Estados Unidos, que voltaram a ter o maior número de casos novos e o maior número de mortes por dia. O número de mortes caiu em quase todos os continentes, menos na Europa, onde aumentou 20%, e na América, onde a alta foi de 17%. Ao todo, já houve mais de 222 milhões e meio de casos confirmados no mundo e cerca de 4 milhões e 600 mil mortes. Desde outubro do ano passado, mais de 50 mil pessoas morrem de Covid no mundo por semana. E nos últimos 30 dias foram quase 70 mil por semana. A vacina é o instrumento mais eficaz para proteger contra as novas variantes que dominam a pandemia no momento. A nova onda é basicamente uma pandemia de não vacinados. Em lugares de baixa cobertura vacinal, as mortes de vacinados são raríssimas e ocorrem sobretudo com idosos. Nos Estados Unidos, a mediana de idade dos pacientes que estão morrendo depois de completar a vacinação é 78 anos. São pessoas com deficiência imunológica por causa da idade. Por isso, os países estão começando a aplicar uma terceira dose ou uma dose de reforço, sob protesto do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais de 5 bilhões e meio de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, 80% em países de alta renda e renda média alta. Menos de 2% dos moradores de países pobres receberam uma dose. Os países ricos prometeram mais de 1 bilhão de doses de vacinas, mas até agora só doaram 150 mil. Por isso, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu uma moratória na aplicação de doses de reforço até o fim do ano. A meta da Agência das Nações Unidas era vacinar 10% da população dos países pobres até o fim de setembro. Não vai conseguir. As novas metas são vacinar 40% dos habitantes de países pobres até o fim deste ano e 70% até a metade do ano que vem. Como é uma pandemia, enquanto houver focos de grande circulação do vírus, seja onde for, haverá o risco de surgimento de mutações perigosas, mais contagiosas e mais letais, como é o caso da variante Delta. Uma dessas mutações pode resistir às vacinas e exigir toda uma nova geração de imunizantes. A luta da humanidade contra o coronavírus ainda não acabou. O verão da esperança termina com uma grande frustração nos Estados Unidos. Era a estação para se livrar da tirania do vírus e das limitações que ele impõe à vida social e economia. Termina com um total de mortes em mais de 150 mil nos Estados Unidos. O número diário de mortes que o país registrava em março foram mais de 4 milhões e 200 mil casos e 26.800 mortes em agosto. Até 1º de dezembro, o total de mortes nos Estados Unidos deve chegar a 750 mil. Com a onda de contaminação pela variante Delta, mais de 100 mil americanos estão hospitalizados. Um número sem precedentes de menores de idade, crianças e adolescentes, desenvolveu a doença, 250 mil em uma semana. Várias escolas reabriram e voltaram a fechar por causa dos casos de Covid. Alguns estados, especialmente do sul, onde a vacinação é baixa e os governadores negacionistas, vivem os piores momentos na pandemia, como o Texas e a Flórida. A Flórida, onde o governador é contra o uso obrigatório de vacinas nas escolas, ele deixa a decisão com os pais e encoraja mais o tratamento com anticorpos monoclonais do que com vacinas. A Flórida registrou 13.774 casos novos num dia. Os estados do norte, onde faz mais frio, temem um novo surto no inverno com vírus vindo dos estados do sul. O último relatório do Banco Central dos Estados Unidos aponta uma desaceleração da economia sob o peso da variante Delta. Os setores de viagem, turismo, hotelaria, bares e restaurantes perderam com a nova onda de contaminação. A secretária do Tesouro
dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou que o governo federal pode ficar sem dinheiro a partir de outubro para pagar a dívida pública e as despesas correntes, por causa do aumento do déficit orçamentário para combater a pandemia. Se o Congresso precisa aumentar o teto de gastos para enfrentar essas despesas. As exportações da China cresceram 19,3% na comparação anual em julho e as importações 28,1%, um pouco abaixo do esperado pelo mercado. O mercado prevê dificuldades para a recuperação chinesa no segundo semestre, o que levaria. A previsão era de um crescimento de 8 a 8,5% da segunda maior economia do mundo neste ano. A recuperação da América Latina e do Caribe é insuficiente para resgatar os empregos fechados na pandemia, que foram 43 milhões, afirmou a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. As taxas de participação na economia e no mercado de trabalho são as menores em uma década. Cerca de 29 milhões de empregos foram recriados até o primeiro trimestre deste ano, mas a pandemia aumentou a informalidade, com salários baixos, sem proteção social nem direitos. 76% dos autônomos e 1/3 dos assalariados na América Latina e no Caribe estão no mercado informal, aprofundando a desigualdade social, e isso aumenta a insegurança social. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se que a variante Delta está aí e é mais perigosa que as outras. Fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância quando tiver de sair de casa. Distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e obrigado pela sua atenção.